Segundo Crônicas 31. E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se achavam saíram às cidades de Judá e quebraram as estátuas, cortaram os bosques e derribaram os altos e altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para sua possessão, para as cidades deles. Ezequias regula as turmas dos sacerdotes e levitas. E estabeleceu Ezequias as turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, a cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas, para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais do Senhor. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das festas da lua nova e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E os filhos de Israel e de Judá habitavam nas cidades de Judá. Também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram muitos montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Vindo, pois, Ezequias e os príncipes, e vendo aqueles montões, bendisseram ao Senhor e ao seu povo de Israel. E perguntou Ezequias aos sacerdotes e aos levitas acerca daqueles montões. E Azarias, o sumo sacerdote da casa de Zadok, lhe falou, dizendo: Desde que esta oferta se começou a trazer à casa do Senhor, houve que comer e de que se fartar, e ainda sobejo em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo e sobejou esta abastança. Então disse Ezequias que se preparassem câmaras na casa do Senhor, e as prepararam. Ali meteram fielmente as ofertas e os dízimos e as coisas consagradas, e isso estava a cargo de Conanias, o levita maioral, e Simei, seu irmão, o segundo. Jeiel e Azarias, e Naate e Azael, e Jerimote, e Josabade, e Eliel, e Ismaquias, e Maate, e Benaia eram superintendentes sob a direção de Conanias, e Simei, seu irmão, por mandado do rei Ezequias e de Azarias, maioral da casa de Deus, e Coré, filho de Ímina, o levita porteiro da banda do Oriente, estava encarregado das ofertas voluntárias a Deus, para distribuir as ofertas alçadas do Senhor e as coisas santíssimas. E debaixo das suas ordens estavam Éden, e Miniame, e Jesua, e Semaías, e Amarias, e Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para distribuírem com fidelidade a seus irmãos, segundo as suas turmas, tanto aos pequenos como aos grandes. Além dos que estavam contados pela genealogia dos varões, da idade de 3 anos, e daí para cima, e todos que entravam na casa do Senhor para a obra de cada dia no seu dia pelo seu ministério, nas suas guardas, segundo as suas turmas. E os que estavam contados pela genealogia dos sacerdotes, segundo a casa de seus pais, como também os levitas, da idade de 20 anos e daí para cima, nas suas guardas, segundo as suas turmas, como também conforme as genealogias, com todas as suas crianças e suas mulheres e seus filhos e suas filhas por toda a congregação, porque com fidelidade estes se santificavam nas coisas consagradas. Também dentre os filhos de Arão havia sacerdotes nos campos dos arrabaldes das suas cidades, e em cada cidade homens que foram contados pelo seu nome para distribuírem as porções a todo varão entre os sacerdotes e a todos os que estavam contados pelas genealogias entre os levitas. E assim fez Ezequias em todo Judá
e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Segundo Crônicas 32. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois dessas coisas, dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres. E levantou outro muro para fora e fortificou a Milo, na cidade de Davi. E fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade. E falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todo o seu domínio. E Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, para das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra, e entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado perante os olhos de todas as nações.
Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias de Ezequias, adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas, e de especiarias e de escudos e de tudo o que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do moço e do azeite, e estrebarias para toda casta de animais, e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas 33. A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares e todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Enom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, sua oração e morte. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus.
e depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon e a sua impiedade. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e a serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai se humilhara. Antes multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos e os mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Senhor, meu Deus e meu Pai, em oração, ó Pai, nos rendemos ao Senhor agora, para adorar e bendizer o Teu santo nome, para dizer ao Senhor que o Senhor é o nosso único Deus, o único ao qual nos prostramos, o único ao qual nós rendemos graças, rendemos louvores e adoração, o único ao qual é merecedor de todo louvor, toda honra e toda glória, o único ao qual é um Deus que está vivo e vive e reina para todo sempre, o qual é o único Deus que nós amamos, exaltamos e adoramos, ó Pai. E nesse momento nos rendemos a Ti em oração, ó Pai, entregando a nossa vida diante do Senhor nas Suas mãos. Pai, olha, Senhor, para dentro de nós e vê, Senhor, se há algo de ruim, ó Pai, se há algum mal, se há alguma sujeira, algo que atrapalha, Senhor, o nosso envolvimento, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso relacionamento contigo, ó Pai, que atrapalha, Senhor, a nossa amizade, que impede o Senhor de agir em nossa vida, agir em nosso meio, ó Pai, agir em nosso coração. Limpa, Senhor, e purifica, ó Deus, o nosso coração. Tira todo o mal, Senhor, todo sentimento ruim, todo sentimento obscuro, ó Pai, toda mágoa. Tira, Senhor, todo sentimento negativo, toda escuridão, ó Pai, que possa haver, meu Deus, dentro do nosso ser. Deus querido, o Senhor é um Deus que sonda, Pai, nos sonda por dentro e por fora. O Senhor conhece, ó Deus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, até mesmo as nossas palavras, antes mesmo delas virem à nossa boca. Deus querido, sonda-nos neste momento. Faça, Senhor, uma lavagem geral, Senhor, em nossa vida. Faça, Senhor, uma purificação total, Senhor, no nosso ser. Tira, Senhor, toda mancha pecaminosa. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, ó Deus, de desenvolver diante da Tua presença. Senhor, sabemos que o Senhor deseja ter relacionamento conosco. Vemos, ó Pai, nas Tuas palavras, ó Deus, nas Santas Escrituras, que
tantos reis, ó Pai, que mesmo tendo feito tantas coisas ruins, crueldades, impiedade, idolatrias, ó Deus, ali quando eles se arrependiam e se prostravam e em arrependimento clamavam pelo Senhor, ó Pai, buscavam o teu santo nome, o Senhor, ó Deus, se compadecia deles e os perdoava. Faça assim também conosco, Senhor, perdoe as nossas transgressões, limpa-nos, ó Pai, de todo mal, limpa-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não presta e não provém do Senhor, meu Deus, de toda arrogância, de toda mesquinharia, ó Pai, de toda hipocrisia, de todo pecado sujo, Senhor, que muitas das vezes, ó Deus, nós, por estarmos, ó Deus, afogados neles, não percebemos, meu Deus, que estamos afogando-nos, ó Pai, no lamaçal do pecado. Então, meu Deus, faça-nos ver, ó Pai, faça-nos olhar para dentro de nós mesmos, faça-nos olhar para, ó Deus, a nossa pequenez, ó Pai, porque somos pequenos, não somos nada, ó Deus, somos pó e cinza, meu Pai. Faça-nos enxergarmos isso, ó Pai, que o Senhor é tudo em nossa vida, que o Senhor é grande, que o Senhor é o único merecedor de ser exaltado, de ser engrandecido, de ser louvado. Nos ajuda, Senhor, tenha misericórdia, se compadeça de nós, Senhor, de mim, ó Pai, deste meu irmão, desta minha irmã, ó Deus. Faça-nos, ó Deus, enxergar aquilo que não conseguimos enxergar, ó Pai. Faça-nos, ó Pai, entender aquilo que não conseguimos entender. Faça-nos, ó Pai, que o nosso coração seja humilde, se quebrante diante do Senhor, ó Pai, e se humilhe diante da sua face, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é tudo e que nós não somos nada. Nos ajuda, Senhor, porque de nós mesmos não conseguiremos. Oh, Deus querido, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, nos perdoa, Senhor, pela nossa forma de agir, Senhor, a nossa forma, muitas das vezes, ó Pai, que entristece o seu coração. Não nos abate, Senhor, não nos derruba, Senhor, não nos deixe, ó Pai, nos prostrar, mas, ó Pai, permita-nos, ó Deus, que nos levantemos antes mesmo, ó Pai, de que o inimigo, Senhor, faça alguma arruaça com a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, não nos deixe, ó Pai, nos enganar a nós mesmos, ó Deus, achando que somos de bem, que estamos, ó Pai, nos seus caminhos, que estamos, ó Pai, te agradando e no fundo, ó Pai, não estamos agradando o Senhor é nada. Não nos deixe nos enganar, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente, ó Pai, e nos ajude, Senhor, a não cair, ó Pai, em nenhuma cilada do inimigo. Que, meu Deus, seus dardos inflamáveis não venham ter efeito em nossa mente. Que não venhamos, ó Pai, dar ouvido para nenhuma, ó Pai, astutícia de Satanás. Que no nome poderoso do Senhor venhamos ter forças, ó Pai, ó Deus, habilidade no Senhor, ó Pai, capacidade no Senhor, ó Pai, de o repreender em nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, e jogar por terra, Senhor, todo levante, ó Pai, toda, ó Deus, cilada, meu Deus, todo o laço que o inimigo possa estar querendo, ó Deus, levantar contra a nossa vida. Sabemos que o Senhor quer, ó Deus, e deseja fazer morada em nós, ó Pai, permanentemente, que o Senhor deseja nos usar, que o Senhor deseja transbordar a sua presença em nós, ó Deus, que isso venha se concretizar e que nada venha atrapalhar, Senhor, o seu agir, ó Pai, em nós, ó Deus, é através de nós, mas, ó Pai, pelo seu nome, ó Deus, no nome do Senhor e para a honra e a glória do nome do Senhor, não para nós, Senhor, mas para a sua glória, para que o Senhor venha ser glorificado, honrado, Senhor, pois o Senhor é o único merecedor de ser glorificado, o seu nome é o único, ó Deus, que merece, ó Pai, é o único, ó Deus, que é digno de ser reverenciado, ser glorificado, ó Pai, nessa terra, meu Deus, acima dela, abaixo em todo lugar. Meu Deus, que venhamos sempre lembrar, ó Pai, que o Senhor é o maior, que o Senhor, ó Deus, é acima de todas as coisas, ó Pai, que a sua vontade é suprema e que o Senhor é o nosso Deus Criador, poderoso, Senhor. E o Senhor, ó Pai,
é glorificado, meu Deus, entre os seus anjos, nos céus, ó Pai, e também na terra. Toda a terra, Senhor, demonstra a sua glória. A terra, ó Pai, ela manifesta a glória do Senhor, ó Pai. Quanto mais a nós, Senhor, também manifestaremos, meu Deus, a glória do Senhor, por nossas atitudes, por nossas vidas, Senhor, por nossas palavras e tudo aquilo, meu Deus, que fizermos e por onde quer que andamos. Nome poderoso do Senhor, ó Pai. Bendizemos ao teu santo nome, ó Deus, glorificamos ao Senhor, damos ao Senhor toda a honra e toda a glória, ó Pai, não somente agora, mas para todos sempre, ó Pai, e te agradecemos no nome poderoso do Senhor. Amém, Jesus.